Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 15 de dezembro de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, ao qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, capítulo 20 do Evangelho de São Lucas. Já peço, irmão, irmã, que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para que receba mais notificações desse canal, porque fazemos uma leitura diária da Palavra de Deus. E também peço que você pegue já, nesse momento, a sua Bíblia, para estar acompanhando essa leitura comigo. Já vamos elevar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento com a Palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 20. Num daqueles dias, Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe: Diz-nos, com que direito fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que razão, pois, não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam, por fim, que não sabiam de onde era. Replicou-lhes também Jesus: Nem eu vos direi com que direito faço estas coisas. Então Jesus propôs-lhes esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e assentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colheita, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe dessem do produto da vinha. Estes o feriram e o reviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles fizeram também a este, ultrajando-o e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro. Feriram também a este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: Que farei? Mandarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinhateiros discorriam entre si e diziam: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que se torne nossa a herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará esses vinhateiros e dará a vinha a outros. A essas palavras disseram: Que Deus não o permita. Mas Jesus, fixando os olhos neles, disse-lhes: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes do sacerdote e os escribas procuravam prendê-lo, mas temeram o povo. Tinham compreendido que se referia a eles ao propor essa parábola. Puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem, para armar-lhes ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e que sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. É
é-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Assim não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados de sua resposta, tiveram de calar-se. Alguns saduceus, que negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela, o irmão dele, e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela, e o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se também com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, e morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando-os ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falastes bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Jesus perguntou-lhes: Como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelos dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, disse a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar de roupas compridas e gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles receberão castigo mais rigoroso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.